Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Cinco elementos, né, para uma comunicação perfeita, tá? Eu queria que você analisasse aí a sua comunicação com o Criador. Para uma comunicação perfeita, isso é tecnicamente, eu estava estudando isso, e tecnicamente para ter uma comunicação perfeita, é necessário que tenha um emissor e um receptor. Emissor é quem fala e receptor é quem recebe a mensagem. 2. É necessário ter uma mensagem. 3. O idioma é um código. Ele tem um código, que é o idioma. 3. São gestos que fazem interferência na comunicação. E 5, o ruído. O emissor, se é quem fala, o receptor é quem recebe a informação. 2, a mensagem, ela sempre vai existir numa comunicação, sempre haverá uma mensagem a ser transmitida. O idioma, que é o código, é como é falado, né? Como é transmitida a mensagem, né? Então, por exemplo, quem fala e quem sabe falar inglês consegue entender quando alguém fala em inglês. Agora, quando alguém fala um francês para você e você não conhece o francês, você não vai conseguir entender o francês. Embora você faça força, mas você não vai conseguir entender o francês, desde que você aprenda a falar o francês. Os gestos, ela é uma comunicação com movimento, é o movimento da comunicação, né? E os ruídos, ele interfere na comunicação. Esses 5 elementos, eles sempre vão existir numa comunicação. Então, o que eu queria falar com você é a comunicação sua com o Criador. Como ela tem acontecido? Como você tem... como tem existido essa comunicação entre você e o seu Criador? Ela tem existido? Ela tem acontecido? Porque o emissor sempre tem transmitido uma mensagem. Todos os dias o Criador quer falar com a sua criação. Todos os dias o Criador quer falar com você. Agora você precisa estar disposta a ouvi-lo, né? Porque ele quer falar com você, mas se você não ouvir, não existe a comunicação. Então não depende somente dele. Outra coisa, o idioma que ele fala é o idioma da santidade. Aí você fala, mas eu não sou santa. Não sou santa, eu não vou nunca conseguir ouvir ele. Quando você se aproxima dele, você se santifica automaticamente. Sabe por quê? Porque junto com ele não anda aquilo que não é santo. Quando você se aproxima dele, você vai se tornando mais santo. Então aí você começa a falar a mesma linguagem dele e a entender o que ele fala com você. Outra coisa, ele não vai falar só por gestos, ele tem várias formas de falar com você. Às vezes em uma situação, às vezes coisas, às vezes pessoas, às vezes lugares. Tem várias formas dele falar com você, várias formas, né? E os ruídos, é necessário que tire os ruídos, por exemplo, para gravar um CD, para gravar alguma coisa, tudo que envolve som é necessário tirar ruídos. Eu estou falando aqui com você, mas existem vários ruídos. E esses ruídos interferem na comunicação minha com você. E existem esses ruídos quando nós falamos com Deus, com o Criador. Existem ruídos, muitos ruídos,
externos que você precisa aprender a separá-los. Sabe como você consegue tirar um ruído? Quando você volta para dentro de você mesmo, que ali pode entender que é o teu quarto, fecha a porta e se entregue ali em secreto. E ali, em secreto, ele te recompensa. E ali, os ruídos, você está eliminando os ruídos e se atentando só para ouvir a voz do emissor, que é o seu Criador. Tem ruído aí, gente? Tem ruído? É necessário ir para o quarto e fechar a porta. Aí você fala, mas o quarto fisicamente não. Volta para dentro de você. Volta para dentro de você. Esse é o seu quarto. Secretamente com ele. Ninguém vai saber, ninguém precisa saber. É secreto, é com ele. Fecha a porta e tenha intimidade com ele. A palavra intimidade é algo que está aqui, ó, no coração, aqui, ó. Que quando você dá aquele abraço em qualquer pessoa fisicamente, você sente o tum do coração, aquilo é intimidade. Isso é para poucos. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente pega o filho e põe no colo. Ele deita aqui e ouve a sua respiração e o bater do teu coração. O Criador deseja que nós estejamos com ele dessa forma, com intimidade. Não é essa conotação sexual que a gente conhece, mas é uma conotação de próximo, junto, sabe? Corpo com corpo ali. E quando você entra no teu quarto secreto, que é dentro de você, deixa de ouvir os ruídos, ouve aquele que fala, que é o emissor, que é o Criador. Você consegue ouvir as batidas do coração do Criador e o respirar dele. Quando você consegue ouvir isso, quando você está no colo do teu pai, nada importa, gente. Pode te oferecer a cama mais gostosa, pode te oferecer a comida mais gostosa, pode te oferecer o luxo que for, mas quando você está no peito do teu pai, gente, você não troca isso por nada. Aprenda a deitar e reclinar no peito do teu pai e falar com ele e ouvir ele. Isso é intimidade. Às vezes a gente finge que ouve. Às vezes a gente está tão longe, tão longe, tão longe. Há tanto ruído entre o Criador e você que você não consegue ouvir. Ou você às vezes até ouve de longe. Natália, esse é o caminho. Mas você não quer seguir. Ah, não, eu vou por aqui mesmo. Porque você está longe. Você não tem intimidade. E aí você se vira e dá um jeito para viver. Então você sobrevive. Só que nós não podemos mais ficar sobrevivendo. Nós temos que viver plenamente. Então a primeira coisa é voltar para dentro de você e buscar aquele que nos criou. O ruído sempre vai impedir que você ouça o emissor. A mensagem, como ela é, como ela está sendo transmitida. Ou às vezes você não prioriza a voz. Você até ouve aqui, ouve lá, ouve aqui, ouve lá. Ouve o passado, ouve a influência, ouve ruído, ouve ruído, ouve ruído, ouve ruído, ouve ruído, ouve ruído e não ouve a voz do Criador. Por isso que é hora de se aquietar, hora de fechar, voltar para si, para dentro de você e ouvir a voz do Criador. Gente, isso é tão tremendo, porque quando você conseguir ouvir a voz do Criador, o medo vai embora, a ansiedade vai embora, a dor vai embora, a tristeza vai embora, tudo passa, o resto é ruído. Tudo isso é ruído, tristeza, dor, angústia, ansiedade, medo, isso é ruído.
Você só está tendo medo, você só está tendo esses barulhos dentro de você porque você não tem parado para ouvir a voz do Criador, ouvir a mensagem que Ele tem para você. Busque, busque, busque a Ele da sua forma. Às vezes você não tem nada para falar. Feche os seus olhos, se imagine no colo dele e fale com ele, escute a batida do coração dele. Isso vai fazer uma diferença tão grande na tua vida que você não vai ter ideia. E entenda, se você chegar mais perto, a dificuldade de ouvir vai diminuir. Aí você fala, eu não consigo ouvir. Diminua os ruídos, volte para dentro de você e chegue mais perto. Quando você chega mais perto, sabe por quê? Porque Deus não grita com você. O Criador não grita, Ele fala. Só que, se você não está ouvindo, ou você está longe, ou tem interferência de ruído. Então você precisa analisar aí, por que você não tem tido uma comunicação perfeita com o Criador, tá? Porque fecha o seu quarto, volta e vai conversar com Ele. É muito bom ouvir a voz do Senhor. Gente, eu tenho tido experiências tão profundas com o Senhor, de poder ouvir a voz dele. E ele começa a falar, e você escuta. Aí, depois você vai escutando mais. Quando você começa a ouvir, você vê o quanto é bom. E aí você não quer deixar de ouvir. Você quer ouvir, você quer ouvir, você quer ouvir, porque aquilo é muito bom. Então, quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou ouvindo a voz do Criador para falar para vocês. Que Deus te abençoe ricamente, que você se volte para si e tenha uma comunicação perfeita com o Criador. Isso é um estudo científico, mas é muito profundo, levando à luz das Escrituras. Que Deus te abençoe muito, que você possa ouvir a voz do Criador.